Olá pessoal, meu nome é Paula Carine Dantas e hoje nós iremos falar sobre a geração de 22 do modernismo aqui no Brasil. Hoje eu vou abordar os conteúdos que estão disponíveis no capítulo 8. O capítulo 8 traz como título Geração de 22, Fase de Destruição, e nós iremos estudar nesse capítulo especificamente dois escritores da geração de 22, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Eu trago aqui o livro digital de vocês para que vocês possam acompanhar em casa a abertura desse capítulo. E nessa abertura, vocês podem observar na página 2 essa tela, da artista Nilda Luz. E ela traz o tema nessa tela, ela traz como tema nessa tela a madrugada em São Paulo. E o que é que São Paulo tem a ver com a geração de 22? São Paulo é uma musa, para os artistas da geração de 22. Se vocês observarem, por exemplo, essa tela aqui da artista Nilda traz características, por exemplo, do expressionismo, traz características do futurismo e uma sensação de pelo escuro, pelo fundo escuro, de melancolia, de uma tristeza, talvez um saudosismo. Mas também, na abertura desse capítulo, vocês irão observar aqui o trecho do livro Macunaíma, escrito por Mário de Andrade, esse livro que é um marco no modernismo, E esse livro é tão assim interessante porque nós temos Macunaíma, que nasce de uma índia, negro, feio, convive com dois irmãos, um é feiticeiro e o outro, corno. E corno por quê? Porque Macunaíma rouba as amantes desse irmão dele. Então, Macunaíma, ele nasce dessa Índia, fica sem falar até os 6 anos. Sabe por quê? Por preguiça. Macunaíma é o anti-herói, Ele, tudo que envolve dinheiro e que envolve mulheres, ele age, ele não tem moral, É o segundo anti-herói que a literatura brasileira traz. Claro, o primeiro é Leonardo Pataca lá no romantismo, que a gente já viu isso em alguns capítulos anteriores. Então aqui, Macunaíma, continuando a falar sobre a história dele, ele aprende a falar, ele toma uma água de chocadeira, uma água de chocalho, e começa a falar só com 6 anos e porque ele estava com preguiça. Então, Macunaíma chega a São Paulo, em busca do Muiraquitã. E lá ele se vê numa posição, de malandro, mas também a gente observa as interfaces, de Macunaíma anti-herói dentro da cidade de São Paulo, sendo que ele nasceu na mata. E esse livro é recheado de histórias, de mitos, de lendas, de uma tradição popular. Ok, ainda que na abertura do capítulo nós temos um poema do Oswald de Andrade. Esse poema tem o título de Pobre Alimária. E o que é que esse poema traz? O que é que o eu lírico desse poema aborda? Ele vai falar sobre as contradições entre a modernização do estado, da cidade de São Paulo, A gente tem um eixo em que São Paulo, a gente tem uma modernização da cidade de São Paulo. Em contrapartida, nós também temos uma sociedade em atraso. Então, esse poema faz esse cruzamento, entre a modernização da cidade de São Paulo, a possibilidade de São Paulo como uma cidade que entra no eixo cultural, mas também uma São Paulo atrasada, Então, aqui esse poema Pobre Alimária fala sobre isso. Então, nessa sessão aqui, para compreender, vocês precisam observar a tela, ler esse trecho do livro Macunaíma de Mário de Andrade e o poema de Oswald de Andrade. Na seção do texto para a teoria, há toda uma abordagem desde o contexto histórico até as características de fato dessa literatura dos autores, que o capítulo aborda. Então aqui a gente observa no primeiro parágrafo, aqui nesse primeiro parágrafo da página 4, a importância que a Semana de Arte Moderna
teve para essa configuração de fato do modernismo no Brasil. Então, a Semana de Arte Moderna foi uma vitrine, né, para que o Brasil, especificamente São Paulo, entrasse nesse eixo cultural. Né? Ainda assim, o que a gente observa em relação ao modernismo? Essa renovação em relação à linguagem, né? Os versos livres. A gente observa também que os artistas, os autores, eles buscam nas vanguardas, eles buscam um rompimento com a academia. Então, a gente pode, por exemplo, observar em alguns livros, como Paulicéia Desvairada, do Mário de Andrade, que ele coloca dentro do texto erros gramaticais, erros ortográficos de propósito dentro do texto, com uma espécie de fato de rompimento com a academia. Ainda aqui nessa sessão, fala que a geração de 22 representa uma ação literária de uma identidade nacional, mas uma identidade nacional sem máscaras. É por isso que Macunaíma é um anti-herói, porque enquanto no romantismo a figura do indígena, do brasileiro, era uma figura assim medieval, de honra, de caráter, de valores, no romantismo os autores buscam mostrar uma identidade nacional coerente com a realidade brasileira. É isso que faz, aliás, é um dos fatores, né, que a gente vai observar que caracterizam um modernismo gostoso da gente ver, porque a gente se identifica nos textos porque a gente se identifica dentro dos textos do modernismo, né? Principalmente da primeira geração, enquanto identidade nacional. Ainda que no livro, na página 4, vocês irão observar que o final do texto traz justamente essa ideia, né, de que o Brasil passa por uma modernidade, mas enfrenta também o provincianismo. Então, aqui na seção do texto para a teoria, vocês têm esse contexto histórico, né, em relação a São Paulo, Brasil, entrando no eixo cultural, e essa busca dos artistas numa renovação de identidade nacional e numa busca para romper com a academia e trabalhar, né, ou seja, escrever de uma forma livre e experimental. Nós iremos observar agora, nas próximas páginas, textos dos autores Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Pessoal, aqui na página 6, nós temos, né, a biografia e o estilo de escrita do escritor Mário de Andrade. Quem foi Mário de Andrade? Mário de Andrade era músico, era professor, e o estilo de escrita do Mário de Andrade, olha só, aqui no primeiro parágrafo, ele preconizava, né, pela consciência nacional e o equilíbrio criterioso entre a tradição e a inovação. Então ele não era, deixa-me ver, ele não era um vanguardista futurista que queria destruir, né, o passado. Ele fazia esse equilíbrio. Então, Mário de Andrade, ele escreveu livros muito importantes como Macunaíma, Paulicéia Desvairada, né, e poemas como, por exemplo, A Meditação sobre o Tietê. Poemas como A Meditação no Tietê, um dos poemas mais belos do Mário de Andrade. Então, São Paulo é como se fosse uma musa para esses artistas. E Paulicéia Desvairada, Paulicéia São Paulo. Tem tudo a ver, né? Então, nesse livro, vocês irão encontrar o quê? Poemas que falam sobre esse dia a dia, esse cotidiano, né, na cidade de São Paulo. Macunaíma, eu já falei sobre. E aqui, no primeiro parágrafo, abaixo do título, Poesia da Paulicéia Desvairada, A Meditação sobre o Tietê, a gente tem aqui, em 1917, uma publicação de Mário de Andrade, que assim, não sofreu chuvas, né, de pedras da crítica, passou ali batido. E em 1922 ele publica
o livro A Pauliceia Desvairada. Olha só, nesse texto, né, nesse livro Pauliceia Desvairada, Pauliceia, São Paulo, a gente observa já algo que rompe, né, com a academia, como por exemplo, ele escreve esse livro com a dedicatória. Observem aí no segundo parágrafo do texto. Olha só, a Mário de Andrade, mestre querido, ele dedica o livro a ele mesmo. E em seguida, né, ele faz um prefácio interessantíssimo com a característica aqui chamada de desvairismo, ou seja, com características surrealistas, ele vai ali extrapolar, pensar, trazer o inconsciente, imagens ousadas e exagerados coloridos, né? Então, é uma característica aqui que a gente encontra na obra de Mário de Andrade. Vocês irão fazer a leitura desse trecho, né, do prefácio, que ele fala que não vai ser um Marinette da vida, mas do Manifesto Futurismo, né? Mas que ele vai trazer uma nova estética, uma nova forma de pensar e uma nova forma de compor. Após a leitura desse prefácio do livro Pauliceia Desvairada, vocês irão encontrar aqui na página 6 essas duas obras poéticas de Mário de Andrade, né, Clã do Jabuti e Remate de Males, né, que foram pesquisas etnográficas, pesquisas em relação aos hábitos, à cultura de determinados grupos, determinados povos. Então aqui ele vai explorar o que? O indígena, o africano, o sertanejo. Então olha só como a geração de 22 é uma geração voltada a temas nacionalistas, mas temas nacionalistas que abordam a verdade, uma identidade verdadeira do brasileiro. Já aqui nesse outro livro, ó, de 1945, olha quanto tempo depois, ele publica a Lira Paulistana e a gente tem novamente São Paulo como a musa inspiradora desse livro, só que é uma obra considerada mais madura, né, de Mário de Andrade. Olha só esse texto aqui, que vocês irão encontrar na próxima página, que é a meditação sobre o rio Tietê. Então aqui, ó, nesses quadros ao lado, vocês irão ter toda uma análise em relação a esse poema, como por exemplo, olha só, na primeira estrofe revela-se o cenário noturno que moldura as personagens, as lembranças e as imagens que vão se movimentar ao longo do poema, às margens do rio, constantemente evocadas pelas variações emocionais do eu lírico. Então ele conta nesse poema todo o trecho do rio Tietê e trazendo esse lirismo, né? Trazendo marcas da oralidade, uma linguagem diferente da linguagem convencional, e é um dos poemas mais belos do Mário de Andrade. Nas próximas páginas, vocês irão encontrar uma obra em prosa do Mário de Andrade, que é Amar, verbo intransitivo. Nessa obra, a gente observa a narrativa sobre a contratação de uma governanta chamada Elsa, que na verdade ela não é governanta, ela é contratada pelo patriarca da família para que Elsa inicie sexualmente o filho do casal. E Elsa vai lá como governanta, dá aulas de alemão para os filhos, né? E aí vai seduzindo o menino. Que na verdade a gente sabe que ele não era mais virgem, ele já tinha tido contato sexual com a prostituta em São Paulo, enfim. E o que a gente vai observar aqui nesse amar verbo intransitivo? Que a mulher, né, a esposa do chefe da família, ela não sabia ela não sabia que Elsa era na verdade uma governanta de outros esquemas, né? Mas aí ela acaba aceitando, enfim. Depois, quando a governanta consegue iniciar sexualmente Carlos, né? Ela vai embora. Ok. E um dia, lá no final do livro, ela o encontra em um baile, ela acena para ele acena e a vida que segue. Outro livro, né, eu já até falei sobre ele, que é Macunaíma, a história do herói sem caráter, fala sobre a história de Macunaíma, que sai da mata
para São Paulo, né? Então há esses dois momentos nessa obra. Então vocês vão observar o porquê que Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, né? As peripécias, como por exemplo, roubar, né, as mulheres do irmão, ou seja, talarico, como a gente já sabe. Ok, então na página 12 vocês têm o Agora é com você. Nesse Agora é com você, vocês irão fazer uma análise da obra Quando Eu Morrer Quero Ficar, de Mário de Andrade, um poema de Mário de Andrade, e uma música do Caetano Veloso. Então vocês irão observar, por exemplo, que o poema de Mário de Andrade é falando sobre São Paulo, as ruas de São Paulo, a infância dele em São Paulo, enquanto a música de Caetano, por exemplo, é um homem que chega a São Paulo, tem um estranhamento, mas depois se sente acolhido por São Paulo. Na página 13, nós temos agora Oswald de Andrade. Dei um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas todos os dias essa gente da nação brasileira diz: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Adoro. Oswald de Andrade, paulistano, ele era de São Paulo, era formado em Direito, né, mas ele cuidava, administrava as empresas, né, do pai, né, voltadas às fazendas de café, né, a uma indústria cafeicultora, um ramo do café. O Oswald de Andrade, que era esposo de Tarsila do Amaral, ele cria um estilo chamado poema piada. O poema piada, como esse que eu li anteriormente, é um texto curto, um texto satírico, por isso o nome. E aí o que a gente vai observar nas obras de Oswald de Andrade? Oswald de Andrade, ele fala, por exemplo, ele faz várias... ele coloca dentro do texto, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Então, ele faz uma intertextualidade em relação a textos antigos e cria textos novos com uma crítica, com uma pimentada, com alfinetada, que são chamados poema piada. Então, aqui, por exemplo, olha esse. Os negros discutiam que o cavalo se espantou, mas o que mais sabia disse que era se empantarrou. Olha só como esse poema traz uma crítica à questão da variedade linguística, a forma de se falar, né? Olha só, aqui na página 14 e 15, nós temos, por exemplo, dois textos, né? O texto do Mário de Andrade, que ele faz uma releitura da obra Meus 8 Anos, que é do romântico Casimiro de Abreu, que tem o mesmo poema, né? Meus 8 Anos. Enquanto na obra de Mário de Andrade, ele não usa rimas, ele vai falando sobre a infância dele, que ele cresce em São Paulo, né? Vendo essas mudanças. Casimiro de Abreu, lá do romantismo, segunda metade do século XIX, ele vai abordar um saudosismo. Ai, que saudade que tenho da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos. Então, é uma forma saudosista, né, presa ao passado em relação à infância dele. Aqui na página 16, olha só esses textos do Oswald. Vício na fala. Vícios na fala. Para dizerem milho, dizem mió. Para melhor, dizem pior. Vícios na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo o telhado. Sabe por quê? Porque na oralidade a gente consegue se comunicar, né? Olha a crítica dele em relação a esse poema. Outro trecho, esse aqui eu já decorei. Eu adoro esse poema dele, que é Erro de Português, né? Quando o português chegou embaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Se fosse num dia de sol, o índio teria despido o português. Se fosse o contrário, né? E se nós tivéssemos um poder bélico, será que os portugueses teriam facilmente entrado aqui? Quem sabe se fosse num dia de sol, mas estava dia de chuva. E aqui, pessoal, nós temos duas obras do Oswald de Andrade. Uma é
Memórias Sentimentais de João Miramar, e a outra é Serafim Ponte Grande. O que é que esses dois textos têm em comum? O Oswald de Andrade, eu falei tanto do Mário Andrade, que não são irmãos. O Oswald de Andrade, além de trazer esse poema piada, ele busca nos textos fazer um hibridismo. Então, por exemplo, ele escreve o livro e dentro da narrativa, né, na história, ele insere poemas, crônicas, ele faz poemas, texto em prosa, poemas, crônicas, cartas, memórias, enfim, ele faz uma junção de gêneros textuais que compõe essa obra híbrida, né? Como no caso de Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Ok, pessoal, eu gostaria que vocês respondessem as sessões para compreender. Agora é com você, e atividades para a sala, e a gente se vê ao vivo. Um forte abraço, fico aqui no capítulo 8 e o próximo capítulo 9, né? Até mais!